Libido fora de controle. Esse é o tema do nosso episódio de hoje. Já é sabido de muito tempo que muitas pessoas acabaram pagando um alto preço justamente por não conseguirem controlar o seu impulso sexual, o seu famoso tesão. Tanto que se você tem essa dificuldade, esse vídeo certamente é para você. Porque no episódio de hoje eu quero falar sobre dois personagens da Bíblia que tomaram caminhos e rumos totalmente diferentes. Por um lado, um não teve o controle da sua libido, da sua energia sexual, acabou sendo altamente destruído e acabou arruinando também bastante pessoas ao redor como consequência. E do outro lado, teve uma pessoa que com disciplina, com perseverança, com espiritualidade, com propósito e com compromisso, conseguiu direcionar e canalizar essa energia para coisas sublimes e de fato conseguiu conquistar e governar grandes coisas. O primeiro personagem é Sansão. Sansão provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, inclusive várias novelas bíblicas também contando sobre quem foi Sansão. Sansão, a história dele vai ser contada lá no livro de Juízes, se não me falha a memória, do capítulo 13 ao capítulo 16. São 3 capítulos contando a história dele. Basicamente, quem foi Sansão? Sansão foi uma criança que foi separada desde o ventre para servir 100% a Deus. Esse voto era conhecido como voto de Nazireu, um voto de nazireado, onde implicava algumas condições. Então Sansão literalmente foi separado desde criança para Deus, para ser governado por Deus, ser usado por um propósito amplamente divino para aquela nação de Israel. O voto de Nazireu consistia em 3 coisas. Primeiro, ele não podia tomar bebida forte fermentada, ou seja, não podia tomar vinho, bebidas fermentadas da época. O segundo é que ele não podia tocar em coisas impuras, nem em cadáver, nem em alimentos que eram considerados impuros para aquele povo. E o terceiro, ele não podia cortar o cabelo. Então existia essa grande condição. E essa grande separação e disciplina fazia com que ele fosse amplamente forte, dotado de capacidades sobrenaturais, que era a sua grande força, que se consistia simbolicamente ou fisicamente na força, no tamanho do seu cabelo que não podia ser cortado. Então Sansão ele teve uma infância, uma adolescência totalmente separada de outras pessoas, com disciplina. Aqui a gente já abre um ponto bastante interessante. A disciplina e a espiritualidade se colocam em locais de destaque. Você literalmente se torna diferente das outras pessoas. Mas com grandes poderes vem grandes compromissos também. Então o Sansão ele tinha a facilidade. Inclusive esse cara já chegou a lutar com um leão, rasgar o leão no meio literalmente, de abrir na força do braço. Ele conseguia matar milhares de soldados simplesmente na sua força bruta. Ou seja, tinha grande poder. Um poder dotado muito também pela sua retenção seminal, porque era uma pessoa separada para esse ofício. Então ele não era uma pessoa que era dado a mulheres e tudo mais, enfim, até que um dia ele decide lá se envolver com Dalila, né? E aí depois de se envolver com Dalila, ele já quebrava um dos votos também, que era a questão de não namorar com pessoas de outra civilização, de outra raça, de outra descendência, que no caso aqui era os filisteus. E ele vai lá e se deita com uma mulher que não era uma mulher judia, né? Que não era uma mulher israelita no caso. E depois de ser seduzido sexualmente por ela, né? Várias vezes ela perguntava qual que era o segredo dele, porque os soldados da época lá pediam para que ela tentasse descobrir esse segredo e pagavam um valor em dinheiro para ela. Ela se deitava com ele, aí Sansão falava, olha, minha força está nisso. Aí ela pegava, contava para eles e fazia aquilo, amarrava o braço, aqueles monte de rituais que Sansão falava de mentira. E quando via, na verdade, a força não consistia naquilo. Ele estourava, se arrebentava dos grilhões que ele estava preso e ia lá matava os soldados. Até que um dia a Dalila conseguiu convencer, falou que Sansão, Sansão, de fato você não me ama, porque se você me amasse você contaria e tudo mais. Sansão, cansado, ele simplesmente conta qual que é o segredo está na força do meu cabelo. Mas eu pergunto para vocês, o que fez Sansão contar o segredo da sua força? Foi a sedução de uma mulher, o impulso sexual descontrolado. Uma mulher completamente interesseira, se demonstrando estar apaixonada e oferecendo sexo ali em troco do grande segredo. E um cara literalmente apaixonado muitas vezes acaba fazendo merda. E aí é onde entra uma grande questão da imoralidade sexual. Quando você não tem o controle da sua libido, você começa a contar segredos que você não deveria. Você começa a transferir o seu poder, a sua força, o seu domínio, o seu autocontrole para outras pessoas. E aí fica muito mais fácil você literalmente se desmoronar. E foi o que Sansão fez. A sua libido, o seu controle sexual fora, o seu impulso sexual fora de controle fez com que ele contasse o segredo para Dalila. E aí de fato vai os soldados de noite lá, corta o cabelo e literalmente ele acorda no outro dia sem força. O resultado foi que ele foi traído, ele ficou cego
e ficou escravo. Ele trabalhava ali num moinho ali, totalmente cego e andando em círculos amarrado. Sansão caiu por falta de autocontrole. A energia que era para libertar o seu povo foi entregue à luxúria. Então perceba que uma pessoa que tinha de tudo para governar, porque ele foi juiz de Israel, tinha de tudo para governar, liderar, a sua libido fora de controle acabou fazendo com que ele contasse segredos da sua força, da sua vitalidade. Você que é um praticante de retenção seminal, um praticante de NoFap, é a mesma coisa. Não conte esse segredo para todas as pessoas. Nem todo mundo está disposto a ouvir e simplesmente guardar esse segredo. Muitas vezes você está transferindo o teu poder para o controle de outras pessoas. Então eu acho bobagem quem sai contando para todo mundo, assim, sem propósito algum, que pratica retenção seminal. Então tome cuidado. Primeiro que algumas pessoas vão zombar. Ou muitas vezes as mulheres podem usar isso de má vontade e literalmente querer fazer com que você recaia, enviando vídeos, áudios, fotos pornográficas e fazendo com que você recaia. Então esse foi o primeiro aprendizado. Sansão, uma pessoa totalmente separada, dotada de forças extraterrestres, literalmente, porque adivinha do Espírito de Deus. A Bíblia deixa bem claro que o Espírito de Deus descia sobre ele. E lembrando que ele conseguiu, por último, derrotar os seus inimigos. Ele pede a força para Deus novamente, ele vai lá, puxa as colunas do templo e mata milhares de pessoas. Mas ele também sucumbe. Esse é o preço. E do outro lado, tem José. José totalmente diferente, teve um rumo totalmente diferente também. Teve o controle da sua libido. José, ele era um jovem bonito, né? Isso a Bíblia deixa muito claro. Sozinho e em terra estrangeira, porque ele havia sido vendido pelos seus irmãos, né? Se você ainda não viu a história, está lá em Gênesis 37, onde vai contar a história de José, que ele era destacado, o pai dele gostava mais dele do que dos irmãos, tinha dado uma túnica de várias cores, isso representava algo grandioso naquela época. E aí José, movido de invejas dos seus irmãos, os seus irmãos jogam ele dentro de um poço, né? E acaba vendendo ele para os ismaelitas. E José, depois de ser vendido pelos ismaelitas, ele vai parar na casa de Potifar, né? Potifar era o seu senhor. E José, ele era um cara totalmente inteligente, estrategista, ele governava todas as coisas abaixo de Potifar. E a mulher de Potifar viu que esse cara era inteligente, um cara bonito, cheio de energia sexual, porque também José era um judeu, ou seja, um israelita, ele não se masturbava, não assistia pornografia, porque isso é ensinado dentro da cultura desde pequeno. Então a esposa de Potifar tenta seduzir ele. E aí ele simplesmente pega, foge, larga a túnica. Aquela mulher pega a túnica, começa a gritar, falando que José tentou abusar dela, se deitou com ela, tentou, né, violentá-la sexualmente. José é pego e jogado dentro de uma prisão, de forma injusta, porque ele não quis ceder ao impulso sexual, ele fugiu literalmente. Ele disse, como que eu vou trair o meu senhor, sendo que tudo que tem aqui eu posso governar, é só ele que manda em mim aqui, fora isso eu governo todo esse local aqui, por que eu vou querer trair a confiança dele por um prazer momentâneo? Ele decide não sair com a mulher de Potifar. Ela vai dar um falso testemunho, uma calúnia ali, e aí esse José vai cair dentro da prisão, né? E mesmo preso injustamente, ele se mantém puro. O resultado, Deus o exaltou e ele se tornou governador do Egito, né? Ou seja, ele venceu a si mesmo, venceu o seu próprio instinto. José praticou a verdadeira retenção, que é o domínio do corpo, da mente e do propósito. Porque o que acontece? José, ele cai dentro de uma prisão e lá ele começa a governar lá dentro também. Ele começa a tomar conta dos presos lá dentro. E José, ele tinha um dom dado por Deus, que é o que eu falo, a retenção seminal, ela vai atrair para você dons espirituais, tá? E a Bíblia relata esses dons. E um dos dons que José tinha era de revelar sonhos, ou seja, todas as vezes que alguém tinha um sonho, ele conseguia interpretar. E aí o que acontece? Duas pessoas lá dentro da prisão acabam tendo sonhos, o padeiro e o copeiro. Cada um tem um sonho diferente. José vai lá e interpreta. Para o copeiro ele diz uma coisa, para o padeiro ele diz outra, né? O padeiro simplesmente acaba concretizando aquele sonho, o padeiro é morto, né? E pendurado para as aves comer. E o copeiro, José, interpretou o sonho dizendo que ele iria sair da prisão e tudo mais. E quando saísse era para lembrar de José. Aí vai lá, o rei do Egito acaba tendo um sonho, né? E esse sonho também ninguém conseguia interpretar e tudo mais, até que enfim o copeiro lembra de José lá da prisão e fala, olha, eu sei quem tem o dom e a capacidade de interpretar sonhos, vão lá, chamam José, José conta lá dos 7 anos de fome, 7 anos de fartura, e aí simplesmente ele é colocado como governador do Egito. Tudo isso por conta da disciplina e do impulso sexual. Eu falei muito rápido aqui, mas acredito que vocês também conheçam essa história. O que eu quero dizer para vocês nesse episódio de hoje? Que quando você controla a sua libido,
você consegue de fato governar sobre a sua vida e governar sobre a sua história e sobre o seu destino. Coisas grandiosas podem acontecer na sua vida quando de fato você controla o seu impulso sexual, que é a energia mais poderosa e mais forte que Deus colocou dentro de você. E também acontece pro lado negativo, que é quando a sua libido fica fora de controle. Toda a sua força e seu poder é dado a outra pessoa, seja para a indústria pornográfica ou seja para uma mulher promíscua, tá? Então no episódio de hoje é uma vocação, um chamado e uma convocação. Para você que é um nofapper, tome novamente o controle da sua vida e o controle da sua libido e pode ter certeza que coisas extraordinárias irão acontecer na vida de vocês. Beleza, nofapper? Se esse episódio fez sentido para vocês, deixe o seu comentário aí e é isso aí. Até o nosso próximo episódio. Valeu!